Conosco, o presidente Lula está lá em Santiago. Hoje teve manifestação pró e contra o presidente e o assunto, claro, Venezuela, foi tratado. Oi, Túlio, boa tarde. Oi, gente. Acabou agora há pouco o pronunciamento do presidente Lula e do presidente Gabriel Boric aqui no Palácio La Moneda, depois de um encontro bilateral entre Lula e Boric e também depois do encontro ampliado que participam os ministros dos dois países. Eles assinaram quase 20 acordos comerciais. Falaram rapidamente. Boric nem citou Venezuela, mas a gente sabe, algumas fontes nos disseram que eles iam tratar sim deste assunto nesse encontro bilateral, mas já o presidente Lula falou da eleição venezuelana sim, sem se aprofundar muito, sem pegar nenhum tom crítico. Ele manteve a mesma linha que vinha adotando nos últimos dias. Ele disse o seguinte: o respeito pela tolerância e soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes do diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. O Boric, ele adota um tom mais crítico em relação à eleição na Venezuela, né? Ele diz que não dá para confiar no resultado divulgado por Nicolás Maduro, quer a apresentação das atas e a comprovação de que elas são verdadeiras. Inclusive, por conta desse posicionamento, o embaixador e os diplomatas do Chile em Caracas foram expulsos de lá pelo ditador Nicolás Maduro. Então agora segue a agenda do presidente brasileiro. Hoje, no fim do dia, ele ainda tem um encontro com empresários brasileiros e chilenos. Amanhã ele segue por aqui e no meio da tarde deve partir para o Brasil. Boa, valeu, Túlio. Obrigado pelas informações. Bom, teve uma carta conjunta de outros presidentes da América Latina pedindo uma reconsideração do governo brasileiro a respeito da eleição na Venezuela. Só não entendo se é uma reconsideração daquilo que pensa o próprio país ou se é uma reconsideração com base no que pensam os outros. Isso eu fiquei ainda na dúvida, Zaidan. E com a visita ao Chile, a importância dessa relação diante dessa polêmica que envolve o que o Brasil pensa a respeito da condição da eleição na Venezuela. Bom, Ronald, no século XXI, governantes se tornaram também agentes comerciais, né? Então é comum que haja essas viagens com empresários e tal, porque é uma maneira de politicamente abrir portas para negócios que interessam a economia dos dois países. Isso o Biden faz, o Xi Jinping faz, todo mundo faz, exatamente para usar a influência política e abrir portas políticas para tornar aquele acontecimento mais chamativo. Você atrai empresários daquele país que vão conversar com empresários que você leva na comitiva. Então é uma viagem comercial. O objetivo é comercial. Não há muito o que falar com o Boric a respeito de Venezuela, né? Ele tem uma posição fechada, já desde o início, desde o primeiro dia, a posição dele é conhecida. E quanto ao Brasil, é interessante notar que a Maria Corina Machado, por exemplo, elogiou Brasil, México e Colômbia pela posição que os três países adotaram. E isso, inclusive, deixou um tanto quanto constrangidos, né, aqueles que diziam que aquela era uma carta de apoio a Maduro. Quando vem o elogio da opositora ao Maduro, eles não sabem muito o que dizer. E quanto a esses países que dizem o Brasil tem de fazer isso ou fazer aquilo, não, o Brasil não tem de fazer isso ou aquilo. O Brasil tem de fazer o que considera adequado, justo e certo. E mais, a posição brasileira é exatamente aquela que tem permitido que o país seja o mediador. Por isso o elogio do Maduro e da Maria Corina, ambos elogiaram o texto assinado por Lula, Petro e pelo AMLO, né, pelo López Obrador. Ambos elogiaram. Isso deixa claro que os três países são os únicos que mantêm hoje uma posição que lhes permite agir como mediadores, né? 3h32.